Pequena, leve, versátil, divertida e barata. Esses são os adjetivos utilizados pela TT Artisan para falar da 25mm f2, sua mais nova lente para câmeras e sensores APS-C. Custando apenas $55, eu decidi arriscar e pegar uma, aproveitando para compartilhar as minhas impressões com vocês. Meu nome é Bruno Massal e esse é o review da TT Artisan 25mm f2. Calma! Você deve estar se perguntando por que essa mudança abrupta de cenário. Nesse meio tempo, vale lembrar que por apenas R$ 99,00 por mês, você tem acesso ao AVMakers, utilizando esse cupom que está aí na sua tela. No AVMakers, você tem acesso completo a mais de 200 cursos e formações, com suporte direto dos professores. Acesso offline através dos aplicativos, e além disso, você também pode traçar um plano de acordo com o seu objetivo, então você pode saber exatamente quais cursos estudar em uma determinada sequência. Além disso, o AVMakers é uma escola oficial Blackmagic Design no Brasil e também temos instrutores certificados em toda a suíte da Adobe. Não se esqueça, por apenas R$ 99,00 por mês utilizando o cupom que está aparecendo na sua tela, você tem acesso a todo esse conteúdo e de volta para o vídeo. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal da AVMakers e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Eu gostaria de falar primeiro sobre a empresa em si, antes da gente começar o review. A TT Artisan Tech é uma empresa chinesa fundada em 2019. Ela foi fundada por um membro da Seven Artisans, que deixou a empresa originalmente por estar insatisfeito. E ele acabou se baseando no nome da empresa, que ele saiu para criar uma nova fabricante de lentes. Então acaba por ser um pouco confuso para nós consumidores vermos diferentes lentes sob os nomes TT Artisan e Seven Artisans. Para esclarecimento, são empresas completamente diferentes. Inclusive, se você busca informações sobre audiovisual nas suas redes sociais, você com certeza já foi impactado por algum conteúdo de algum criador sobre essas lentes da TT Artisan. E foi assim que eu acabei descobrindo sobre essa lente e acabei comprando uma, pois eu fiquei muito curioso para saber o que essa lente entregaria. Vamos começar pelo básico, falando das especificações técnicas da lente. Ela é uma lente angular de 25mm com um f-stop máximo de f2 e mínimo de f16. Ela foi desenvolvida especificamente para uso em câmeras com sensores APS-C. É uma lente inteiramente mecânica, então não espere por facilidades como autofoco ou estabilização de imagem ótica. Mas isso faz com que ela seja extremamente leve, mesmo tendo o corpo inteiro feito em metal, aproximadamente 180 gramas. O projeto óptico dela é composto por 7 elementos em 5 grupos. E eu acredito que não tenha nenhum elemento hiper trabalhado nela, até por conta do preço. Sobre disponibilidade, essa lente foi lançada apenas para câmeras mirrorless e está disponível nos seguintes bocais: Sony E-mount, Fuji X, Nikon Z, L-mount da Leica, Micro 4/3 e por fim Canon, tanto com os bocais EF-M, utilizado nas câmeras da série EOS-M, quanto o RF, presentes nas câmeras como a R10 e a R7. Na frente da lente nós temos uma rosca para filtros de 43mm e o anel de diafragma é identificado por cliques. Bom, eu não sou o tipo de pessoa que prioriza gráficos MTF de uma lente, mas para os interessados, a TT Artisan disponibiliza o gráfico no site. Se você não sabe ler o gráfico MTF ou nunca se importou em entender o que esse gráfico significa, uma breve explicação. Verticalmente nós temos o contraste e a resolução e horizontalmente nós temos a distância do centro da imagem até as bordas, começando na esquerda, 0, como o centro da imagem. Então, quanto mais alta a linha, maior a taxa de contraste e resolução. E conforme você se afasta do centro da imagem e vai para as bordas, essa resolução e contraste vai caindo. Essa explicação é muito breve para não mudarmos o foco do assunto desse vídeo. Mas resumidamente, a lente performa melhor quando é em f8. Linhas vermelhas e amarela, entregando uma imagem com muito mais resolução e contraste e sendo muito mais consistente do que totalmente aberta em f2, linha preta e cinza. Também é válido dizer que é possível ter uma ideia da aberração cromática de uma lente pelo MTF. Quanto mais próximas as linhas sagital, traçado e meridional, pontilhado estão, menos aberração cromática a lente vai apresentar. No caso da TT Artisan 25mm f2 especificamente, a lente apresenta uma quantidade considerável de aberração cromática quando utilizada em f2, linha cinza, e se resolve muito bem quando utilizada em f8. Vale citar que o gráfico MTF pode variar de acordo com a resolução do sensor da câmera que você utiliza. Por exemplo, câmeras com uma resolução mais alta podem apresentar mais aberração cromática de acordo com a ótica que você utilizar.
Vamos falar sobre o ângulo de visão dessa lente. Por ser uma lente angular de 25mm, quando pareada a uma câmera como a R7, que possui um fator de corte de 1.6, ela acaba tendo o ângulo de visão próximo de uma 40mm em uma câmera full frame de 35mm. Aliado à sua abertura de f2, é possível ter uma separação entre o assunto e o fundo, o que pode dar um destaque legal para planos americanos ou mesmo um close-up na imagem da sua câmera. Essa separação consegue ainda imprimir um bokeh bem interessante. Para quem não sabe, bokeh é o termo japonês para desfoque, que indica as áreas fora de foco de uma imagem. E o bokeh da TT Artisan 25mm f2 é bem interessante, remetendo ao mesmo desfoque de lentes vintage que são extremamente populares hoje em dia, sendo adaptadas para usos em diversos sistemas. O que nos leva ao próximo ponto. Falar sobre o público de uma lente é bem complicado, pois isso é uma coisa subjetiva. Objetivamente falando, a TT Artisan 25mm f2 é uma boa objetiva, com um preço justo e com uma qualidade honesta. Mas aí entra a subjetividade. Se você é um fotógrafo que prioriza essa qualidade, digamos, carismática de uma imagem, a lente vai ser muito interessante para você. Mas se você gosta de uma imagem um pouco mais clínica, essa talvez não seja a objetiva mais adequada para a sua imagem. De modo geral, a TT Artisan 25mm f2 é uma lente muito interessante pelo seu custo, mas ergonomicamente falando, ela é melhor aproveitada por aqueles que pretendem utilizá-la exclusivamente para fotografia. Se você está à procura de uma lente pequena, leve e interessante para sua mirrorless APS-C, não há muito como errar com a TT Artisan 25mm f2, especialmente pelo custo dela.